Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que a cada semana traz um convidado para debater a ciência, a educação, a tecnologia, os caminhos da nossa sociedade. Mais uma vez recebemos uma convidada especialíssima, Cláudia Costin, que já trabalhou muitos anos, quase uma década na PUC, faz tempo, né, Cláudia? Mas você tem uma raiz aqui também na nossa católica, uma católica que é muito aberta, né, sempre foi. Você teve também, como eu também, membros da família que acabaram estudando na PUC, e é um carinho muito grande quando eu falo que eu sonhava em te entrevistar para o Nova Estela, e cá estamos nós. Você já esteve conosco contando um pouco do trabalho, de toda essa grande aventura, né, que a gente fala Missão Educação da Cláudia pelo mundo afora, através do Banco Mundial, onde você está na direção global de educação, já há 2 anos praticamente, e já, quem quiser ver, tem um programa da Cláudia aqui na TV PUC, no nosso canal no YouTube, abordando o trabalho incrível que a Cláudia vai desenvolvendo e mostrando para nós que o planeta se move, né? Tem a história que o planeta se move ou não, né? Que daí vem as estrelas da Renascença e tudo mais. Mas a gente convidou a Cláudia para voltar para o Nova Estela, porque antes dela partir para essa aventura planetária, ela ficou bastante enraizada aqui do lado de São Paulo, a poucos minutos de avião, né? No Rio de Janeiro, onde você ocupou, acho que por 5 anos, né? Quase 5 anos, a Secretaria da Educação. Eu tive a oportunidade de trabalhar contigo na área de leitura, mas você, na verdade, mexeu com todos os aspectos, todos os níveis da rede. Eu queria primeiro que você contasse um pouco para nós como é que você avalia essa tua experiência na cidade maravilhosa, que você virou até cidadã, né? Com a camisa do Flamengo na mão. Bom, em primeiro lugar, foi uma experiência de vida. Foi talvez a experiência profissional mais marcante da minha vida. Eu era vice-presidente da Fundação Vitor Tivita e já antes trabalhava com educação, trabalhei com educação em outra circunstância e fui convidada para ser secretária de Educação do Rio de Janeiro. Um desafio interessantíssimo, porque é a maior rede municipal de educação do país, é maior que a de São Paulo, a rede de escolas de lá, porque lá foi descentralizado. Todas as escolas de ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2 pertencem ao município, sem falar na educação infantil. A estratégia que a minha equipe tentou adotar foi de uma transformação sistêmica, ou seja, não é priorizar uma área ou outra, mas pensar numa questão central nossa, como é que numa cidade que é o centro da inteligência brasileira numa série de aspectos, com melhores centros de pesquisa públicos em sua maior parte, produziam um desempenho escolar dos alunos tão precário. Quer dizer, quando a gente olhava para dados da Prova Brasil, quando a gente olhava para avaliações que foram feitas em separado sobre analfabetismo funcional, né, nós tínhamos no Rio de Janeiro 28 mil crianças de 4º a 6º ano analfabetas ou analfabetas funcionais. O que estava acontecendo naquele município que as crianças não estavam aprendendo? Então, para resumir um pouco a abordagem, então houve um investimento em várias áreas, desde a seleção, processo de seleção e atratividade da carreira do professor. Então, o Rio se tornou a capital que paga melhor professor. Os professores passaram a ser recrutados não mais para cargas horárias pequenininhas, então tendo que trabalhar em vários lugares, mas 40 horas, com tempo para planejamento, estudo, mas para ficar numa escola, num horário
numa única escola, isso num processo progressivo, se investiu na seleção do professor, inclusive com prova prática, com prova didática, não só com uma prova escrita, com uma formação adicional do professor como parte do processo seletivo, materiais elaborados pela própria rede para complementar o livro didático, uma abordagem forte de alfabetização e um investimento na primeira infância, inclusive com um professor de educação infantil, com um cargo novo criado especificamente para isso. E essa experiência riquíssima, que foi uma vivência de toda uma rede, e o investimento em leitura que você se referiu, fortalecer muito a ação de leitura, ele se inspirou num projeto de educação para o Brasil e inspirou ações que hoje muitos outros municípios vêm fazendo. Sem dúvida, Cláudia. Eu vou agora, em março, participar de um seminário nacional de bibliotecas nas escolas, lá em Recife. Está sendo organizado, vai muita gente de Brasília, tudo, pela experiência do Rio. Né? Então, eu acho que, de fato, o investimento que foi feito em termos de aquisição de livros, né? Quer dizer, o que você aumentou no acervo e capacitação de professores para atuarem nessa área, enraizou. Quer dizer, a gente tem uma coisa assim... Deixa eu só complementar uma coisa interessante. Quer dizer, a transformação da educação, ela tem que ser feita junto com o professor. Então, na aquisição de livros, uma das coisas que não sei por que mistério, era proibido comprar livros dos próprios professores. Nós fizemos exatamente o oposto. Não só comprar os livros que os professores produziam para as bibliotecas escolares, para as salas de leitura, mas incentivar os professores a registrar suas experiências. Isso ajudou bastante. Na produção de material de suporte aos professores, nós, em vez de comprarmos livros adicionais feitos por outras ou por sistemas, os próprios professores da rede que fizeram os cadernos pedagógicos e continuam fazendo, e a própria plataforma de aulas digitais para apoiar o professor na sala de aula foi feito pelos professores da rede. Então, 400 professores foram capacitados em como desenvolver aulas digitais que pudessem ser usados na sala de aula para ter um ensino mais dinâmico, mais interessante, com imagens para os professores usarem. Então, a transformação, mas a transformação junto com os professores. Sem dúvida. E também uma coisa que eu acho que vale a pena destacar, você fez algumas coisas experimentais, né, como a Escola Gente, né? Quer dizer, uma escola que eu visitei, né, e obviamente era um laboratório, né? Como você avalia essa experiência também? É muito importante criar um espaço para experimentos. Existem coisas para as quais há evidências científicas e que a gente sabe que é a melhor, faz parte do repertório de boas práticas. Mas existem hipóteses que ainda não foram testadas. Vou dar um exemplo. O sexto ano, se a gente lembrar da Lei de Diretrizes e Bases de 71, tiraram o quinto ano. Com isso, e até agora, acrescentaram um ano agora no começo, mas com isso as crianças estão no sexto ano aos 11 anos. Uma criança de 11 anos, né, olhando para a questão da neurociência, do desenvolvimento da criança, ela ainda precisa de um professor com um vínculo afetivo e com um tempo dedicado a ela muito maior. E nesse ano, o sexto ano, de repente essa criança passa a ter uma pluralidade de professores especialistas. Esse é o melhor momento para entrar com isso. O professor especialista traz uma série de vantagens do ponto de vista de domínio daquela linguagem e domínio daquela área de saber. Mas o professor generalista dos anos iniciais também traz
a possibilidade da criança enxergar a integração dessas coisas. Então, assim, o que é melhor? Ter o sexto ano nos anos iniciais, ou no Fundamental 1 ou no Fundamental 2? Então, nós resolvemos fazer um experimento. Então, 50 turmas de sexto ano foram colocadas no primário. Um grande sucesso, mas ainda era um experimento, nós expandimos. Hoje são 400 turmas que no Rio de Janeiro estão no Fundamental 1, enquanto outras estão normais. Da mesma maneira, o ginásio experimental. Os ginásios experimentais foi pensar uma escola em tempo quase integral, 7 horas, para adolescentes. É olhar para essa faixa etária e ver o que uma escola para adolescentes deveria ter. Então, por exemplo, começa com o projeto de vida do aluno. O que o aluno sonha ser? E os alunos têm professores, tutores que o apoiam nessa reflexão sobre os seus sonhos. Disciplinas mais integradas, então ele tem um professor de humanidades que integra português, história e geografia, e um professor de humanidades, de humanidades e um de exatas, matemática e ciência, com professores coordenadores de disciplinas orientando em um planejamento colaborativo e disciplinas eletivas que dialogam com o projeto de vida do aluno. Isso trouxe um impacto muito interessante, mas a gente ainda não tinha solidez para dizer, será que isso está dando certo porque é um experimento e, portanto, tem mais supervisão? Então, é só na expansão desse tipo de escolas que se consegue verificar se isso é boa política pública ou não. Mas urgente, para pegar o caso específico que você citou, é um dos ginásios experimentais que uma escola resolveu testar como é que seria a educação do futuro. Vamos imaginar numa favela, que é na Rocinha, porque nós não queremos experimentar isso num bairro de classe média e que logo os alunos que vão entrar para aquilo vão ser crianças que, portanto, de classe média. Depois a gente não consegue entender se a escola melhorou pela escolaridade dos pais, né? Então, provavelmente, na educação do futuro, vai se conseguir trabalhar com duas coisas simultaneamente. Uma maior personalização do processo de ensino, porque vai se poder identificar em que nível de desenvolvimento de competências cada criança está, quais são as lacunas e, ao mesmo tempo, colaboração, quer dizer, um trabalho em que as crianças, ou os jovens, né, nesse caso, e os seus professores podem, a título de exemplo, como na Escola da Ponte, que nos inspirou para esse experimento, serem muito mais protagonistas do seu processo de aprendizagem e trabalharem com o seu professor. Então, nós criamos famílias de crianças, de pré-adolescentes, cada uma com seus computadores, usando a mesma plataforma digital de aulas que a rede desenvolveu por meio de seus professores, mas com mecanismos para saber se aquele jovem está dominando aqueles conteúdos, se ele pode ir mais rápido, se ele pode ir mais devagar, os seus projetos de estudo. E esses jovens não estão mais com as paredes das salas de aula. Ele tem aula num ambiente coletivo em que essas famílias de jovens com competências complementares e que, portanto, podem se apoiar, estudam. Os resultados têm sido muito promissores, não dá para pensar em escalar ainda, mas é interessante acompanhar. A Escola Gente era extremamente... Ela existe ainda. Não, né, ela é extremamente
bem equipada, né? Isso, eu lembro que eu chegava lá, imediatamente a rede de internet já estava, que nem na sua casa, Wi-Fi perfeito. Infelizmente, você sabe, algumas escolas em alguns bairros a gente chegava, não está funcionando, estamos sem a senha, tal. A gente encontra, né, dificuldades que ali, obviamente, você conseguiu. Mas é interessante haver um espaço aberto para a experimentação. Ao mesmo tempo que a gente tem segurança de que nós temos um currículo municipal que garante equidade e também garante a avaliação desses experimentos, porque como há uma avaliação contínua da evolução das várias escolas da rede, a gente pode observar o que está dando certo, o que está dando errado e ir corrigindo o rumo e sempre olhando para a unidade escolar como um espaço colaborativo. As equipes escolares têm um papel muito grande na evolução dos experimentos e mesmo da própria política educacional do município. Eu acho que você sabe melhor do que eu só... principalmente pelas redes sociais, eu continuo acompanhando a gestão que, de certa forma, era a sua Helena, né, que era a sua adjunta, que seguiu. E eu sinto assim que é bacana porque você saiu, né, foi para o Banco Mundial e, na verdade, tem um trabalho que você deixou bastante bem estruturado que segue firme, né, Cláudia? Isso não é comum, né? Não, ele continua e até, num certo sentido, foi muito positivo porque o número de transformações e de mudanças que foram feitas é muito grande. Então, há que haver um tempo para consolidação e até para verificar se tudo que foi tentado deu certo ou não deu certo, como é que... Porque nós tivemos resultados em termos de resultados de aprendizagem, que aliás é a linguagem que a ONU usa quando estabelece as novas metas do milênio, dizendo não basta mais que as crianças estejam na escola, é importante que elas aprendam e que se verifique isso com resultados de aprendizagem. E os resultados de aprendizagem medidos pela Prova Brasil e pelo IDEB, nós tivemos uma evolução de 22% de melhoria no 9º ano, que é um ano que o Brasil Crucial. Não só estagnou, mas teve uma leve queda. Nas escolas do amanhã, que são as escolas em áreas violentas, nós estabelecemos um tipo de ação afirmativa. Então, essas escolas receberam mais recursos, os professores receberam uma remuneração diferenciada se atuavam nessas escolas. A melhoria no 9º ano, que é a idade em que, infelizmente, o tráfico recruta, as milícias recrutam os nossos jovens, de 33%. Então, realmente houve uma melhora e é importante que essa melhora... Você teve uma estrela, né? Você pegou um período muito bom das UPPs, né? Infelizmente, né, questões práticas têm tido mais dificuldade. Infelizmente, a questão da violência no Rio de Janeiro ainda não está resolvida, no estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro uma vez que você estava com um evento Santa Teresa, lá em cima do morro, e estava o secretário Beltrame, né, com a esposa dele, num evento da secretaria, e era um momento que a gente estava muito otimista, né, com toda a pacificação e as UPPs. E você sabe que depois que você foi para Washington, eu continuo acompanhando com muito carinho pelo Rio de Janeiro, né, e é uma coisa que está com muita dificuldade. Né? É uma pena. Essa cidade você acabou enraizando, né? É uma cidade que me é muito querida, eu lembro com muitas saudades. E eu no Twitter, já que você se referiu várias vezes a isso, eu tenho conversado diariamente com os professores no Twitter. Quando eu entrei e era a forma que eu tinha de saber os problemas. Quando a gente é secretário, assessor vem trazer sempre boa notícia, né? Dificilmente vem contar as coisas que estão erradas, acho que de medo que o portador da má notícia seja confundido com a má notícia. Então, eu abri o meu Twitter para todos os professores e falei, me contem os problemas, as críticas, e foi muito rico isso, porque eu pude dialogar com eles.
por exemplo, quando a gente introduziu a prova oral para professor de inglês e espanhol, então houve alguma celeuma entre os professores para ser admitido como professor, era para os novos professores. Algumas ações a gente pôde discutir, pôde debater, e quando eu entrei no Banco Mundial eu pensei, eu vou fechar meu Twitter porque ele era usado para discutir com os professores. Eu ameacei e um monte de professor do Rio me escrevia. A essas alturas tem muitos professores de outros estados também, em municípios conversando. E eles pediram, continue, nós precisamos, é um espaço interessante. E os professores de outros países começaram a seguir. Então, eu hoje escrevo no Twitter em português, mas também em espanhol, em inglês e em francês, para atingir especialmente a África do Oeste. Há muitos países que a língua é francesa, então eu procuro equilibrar um pouco isso e discutir com professores de diferentes países e trazer recursos interessantes para esses professores. E aproveitando que você está de passagem aqui pelo Brasil, né? A gente está muito preocupado com a educação, né? Nós tivemos um amigo teu, um amigo nosso, alguém que o Renato Giannini, que foi indicado, criou uma boa expectativa, eu tive aula com ele lá na filosofia da USP e tudo, e de repente, por uma questão super política, ele foi mandado voltar para a universidade, né? Como é que você está vendo aí um momento difícil, né, Cláudia? Eu tendo a enxergar sempre o copo meio cheio, né? Quando aquela metáfora do copo meio cheio, meio vazio, o Brasil ele tem uma série de desafios, sem dúvida. Na educação, quando a gente olha para o PISA, que é uma prova que avalia jovens de 15 anos de 65 países, eu gostaria de esclarecer isso para quem está assistindo. Muitas vezes fala, o Brasil está nos últimos lugares, mas de 65 países, entre os quais todo o mundo desenvolvido, né? Então, é a OCDE que organiza esse exame. Ele é muito centrado em leitura e compreensão de textos, na habilidade leitora, no raciocínio matemático e no desenvolvimento de uma mente investigativa, que é a base da ciência. O Brasil tem saído mal entre os 65 países. Nós estamos em 58º lugar em matemática, e isso nos coloca não tão bem. Mas é bom lembrar que a Argentina está pior que nós, que a Argentina está pior que nós e a Colômbia está pior que nós. E o Brasil foi o país que mais avançou de 2003 para 2012, que foi o último resultado divulgado. Nós fizemos essa prova, se faz de 3 em 3 anos, ainda não divulgaram os dados de 2015. Então, o Brasil vem numa trajetória positiva. O que me preocupa é o ritmo ou a aceleração nesse processo. Nós somos, alguns dizem 7ª, outros 8ª economia do mundo. Não é para estar em 58º lugar, mesmo que entre países que tenham esse nível de educação. E o Brasil, por outro lado, é um país que investe bastante em educação. Nós investimos 6,9% do PIB em educação. É mais do que a média da OCDE. Então, isso nos evidencia que há algumas correções de rumo em política educacional a serem feitas. Não é só volume de recursos a serem gastos. Podíamos gastar mais. Não sou contra que a gente gaste mais. Eu estive aqui com o Goldenberg, né? Também falando, como você, com pessoas que têm uma visão macro assim, da nossa educação. E ele falou assim, talvez, né, a gente precisa aumentar o PIB, porque, como você falou, a porcentagem que a gente tira do PIB é boa. Só que ele falou, talvez o nosso PIB poderia ser um pouco maior para a gente poder ter mais recursos. Mas isso nos desafia uma série de coisas. Para aumentar o PIB, precisa aumentar a produtividade. Para aumentar a produtividade, a educação precisa melhorar também. Veja só como as coisas são ligadas. A educação precisa melhorar porque
Né, saiu um livro recente de um especialista em educação chamado Hanushek, que mostra que não basta melhorar, porque havia uma pesquisa sobre retornos à educação. Então, se você aumentar a taxa de conclusão do ensino médio e a taxa de conclusão da universidade, você melhora a renda do indivíduo. Então, a taxa de retorno à renda do indivíduo, a renda do trabalho do indivíduo. Mas se você pensar em aumento da renda de um país, do crescimento de um país, aí a qualidade da educação, ou seja, a aprendizagem do aluno, conta muito. Isso quer dizer, isso nos desafia a pensar na relevância dos currículos, até que ponto nós estamos ensinando o que é necessário em cada nível. O nosso ensino médio, por exemplo, ainda é enciclopédico, ou seja, a gente ensina coisas demais, temas demais, e não aprofunda, porque o que desenvolve competência é o aprofundamento. Se você não faz a problematização de determinadas questões, esse aluno não aprende a pensar. Se a gente ensina matemática ensinando um algoritmo e fazendo 40 exercícios iguais para memorizar esse algoritmo, eu não ensino raciocínio matemático. Se a aula é dada com o professor como único detentor da verdade, sem fazer o aluno pensar e sem permitir que o erro do aluno seja uma oportunidade de reflexão coletiva para se chegar num patamar mais alto, nós não vamos avançar. Então, interessa o currículo, interessa o processo de ensino dentro de sala de aula, e o Brasil está caminhando com essa discussão sobre a base nacional comum curricular para ter um currículo. Vou ter que te interromper, Cláudia, o tempo da televisão voa. A gente está terminando mais um Nova Estela, queria agradecer muito a oportunidade, a Cláudia Costin passando pelo Brasil. Espero que você, depois da sua estada no Banco Mundial, volte aqui para nos ajudar. Nova Estela Ciência em Debate se despede, esperando tê-lo novamente na semana que vem e que novas estrelas apareçam no nosso céu e nos deem um bom horizonte.